Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rede Atualizar. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de matemática. Se você acompanhou a nossa aula anterior, você deve ter observado que um dos problemas que nós resolvemos, ele caía numa forma de resolver as equações num formato chamado de sistemas. Muito bem. Nessa aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento sobre o sistema de equações do primeiro grau. Bom, primeiro, para eu ter um sistema de equações, eu tenho que ter sempre, no mínimo, duas equações. Então, quando eu formulo um problema e transformo o texto numa linguagem matemática e eu caio em uma única equação, eu não tenho um sistema de equações. Eu tenho uma única equação. Mas quando a formulação cai em duas ou mais equações, você forma aquilo que nós chamamos de um sistema de equações. Muito bem. As letrinhas, as variáveis desse sistema, elas estão sempre associadas às grandezas que elas representam. Então, por exemplo, se eu falar em velocidade, eu falo em V. Se eu falar em total, eu coloco T. Mas, normalmente, nos livros didáticos, nas apostilas, você pode encontrar como X, Y, isso não importa. A letra, a forma como eu represento as variáveis, pode ser qualquer uma. Normalmente, nós adotamos assim. Uso a inicial da grandeza que ela representa. Outra coisa importante. Ao resolver um sistema, eu posso adotar caminhos diferentes, eu posso adotar formas diferentes de eu resolver o mesmo problema. E fica a seu critério escolher o caminho, escolher a forma. Então, determinados sistemas você pode optar por um jeito, outros sistemas optar por outro jeito. Mas o que importa é que qualquer que seja o caminho adotado, você vai sempre chegar na mesma solução. Como o nosso objetivo aqui é o de passar para você formas diferentes de se resolver o problema, a gente vai procurar, à medida que for resolvendo os exercícios, dizer a vocês, olha, aqui vamos fazer de uma forma, aqui vamos fazer de outra forma. Sempre aquela que for mais adequada para aquela questão. Ok? Muito bem. Como é que nós vamos aprender a resolver sistemas? Resolvendo. A gente vai botar diretamente a mão na massa. Nós vamos pegar o exercício, nós vamos pegar o texto, transformá-lo numa equação matemática, no caso serão sempre no mínimo duas, e a partir dessa transformação resolver o sistema. Ok? Então você pode acompanhar aí o enunciado do primeiro problema que está aparecendo aí na sua telinha. Ele diz assim: o Pedro e o João, juntos, possuem 74 bolinhas de gude. Sabendo que possui Pedro 2 bolinhas a menos que João, pode-se concluir que o número de bolinhas de gude de João é letra A, 38, letra B, 36, letra C, 34, letra D, 32 e letra E, 30. Então, se você perceber, nós estamos dando continuidade à aula anterior, onde nós estamos pegando um texto escrito com palavras e transformando numa linguagem matemática. Mas o que eu posso observar também é que nesse texto existem dois personagens. No caso aqui, o Pedro e o João. Então, nós vamos começar a representação do problema da seguinte maneira. Eu tenho dois personagens, Pedro e João, que juntos têm um total de 74 bolinhas. Então você vai vir aqui e dizer assim, que Pedro mais João totalizam 74 bolinhas. Chamando a quantidade de Pedro por P e a quantidade de João por J. Se você sente mais segurança colocando X e Y, fique à vontade. A letrinha não é o importante.
O mais importante disso tudo é a montagem da equação. No caso aqui, das equações. Segunda informação. A segunda informação diz assim, que o Pedro possui 2 bolinhas a menos do que o João. Então, em outras palavras, a quantidade que Pedro possui é a mesma quantidade de João menos 2. Pedro possui uma quantidade equivalente à de João menos 2. 2 bolinhas a menos do que João. Por exemplo, se o João tiver 12, o Pedro terá 10. Se o João tiver 21, o Pedro vai ter 19. Sempre 2 a menos. Com isso, nós formamos o nosso chamado sistema. Então, o sistema nada mais é do que um conjunto formado por 2 ou mais equações. Muito bem. A resolução de um sistema, ela pode ser feita por vários métodos. No caso aqui, nós vamos aprender um método chamado método da substituição, que é um método mais comum de resolução de sistema. Nós aprendemos isso lá no ensino fundamental, no que antigamente se chamava de 6ª série do ensino fundamental. Ok? Então, o que acontece? No método da substituição, por isso tem esse nome, você vai pegar uma variável, no caso a variável P, e vai substituí-la na outra equação. Por isso que o método chama-se método da substituição. A equação número 2 aqui do sistema, essa equação azul, está dizendo assim, olha, o valor de P é J menos 2. Então eu vou pegar esse valor J menos 2 e substituir lá na primeira equação. Perfeito? Então a nossa primeira equação estava assim escrita, P mais J igual a 74. Nós sabemos que P vale J menos 2. J mais J, 2J, igual a 74 mais 2. Já tomamos a liberdade de passar o 2 que estava subtraindo, passamos para o outro lado somando. E aí nós caímos numa continha bem básica, né? Que nos mostra que o valor referente a João corresponde a 38. Ora, se nós temos 2 variáveis para encontrar, então agora eu pego o valor de J e, por exemplo, substituo na equação de baixo. Mas se você quiser substituir na de cima, fique à vontade. Você encontrando o valor de uma letrinha, você pode substituí-la em qualquer uma das equações do sistema. Então, no caso, Pedro terá 36 bolinhas. E é aquilo que eu sempre digo, né? Em matemática, normalmente eu consigo fazer a prova real do exercício. Eu encontrei um resultado. Eu vou checar se esse resultado está de acordo com o texto. Vamos lá. João e Pedro juntos totalizam 74. Ora, 38 com 36, de fato é 74. E Pedro tem 2 a menos do que João. Fechou. No caso do nosso exercício, a pergunta é o número de bolinhas que o João tem. Isso nós vamos encontrar na alternativa letra A. Certo? Então, João tem um total de
38 bolinhas. Perfeito, pessoal? Então veja que nós aplicamos aqui um método chamado método da substituição, onde eu peguei o valor da variável P, que era J menos 2, e substituí na outra equação. Bom, às vezes as equações não estão montadas dessa forma tão prontinha como esse exercício nos trouxe. Aqui eu tenho já o valor de P isolado. Agora, caso eu não tivesse essa situação, então eu teria que isolar uma letra em qualquer uma das equações e, uma vez isolada, substituí-la na outra equação. Perfeito? Ok. Vamos então agora para o nosso segundo exercício. Esse segundo exercício diz assim: em uma promoção de uma loja de imóveis, todas as cadeiras estão à venda pelo mesmo preço e apenas um tipo de banquinho está sendo comercializado. Nessas condições, o preço de 2 cadeiras mais um banquinho é R$ 340 e o preço de 3 banquinhos mais uma cadeira é de R$ 270. Então, o preço de um banquinho mais uma cadeira é. Então, você tem que fazer a releitura do texto. Sempre é importante, no primeiro momento, ao ler o texto todo, você procurar se situar dentro do exercício. Então, a questão está falando que tem uma loja de imóveis. Essa loja de imóveis está vendendo cadeiras e banquinhos. E comprando um determinado número de cadeiras e banquinhos, eu pago uma certa quantia. Então vamos lá. Ele está falando em cadeiras. Então eu vou representar a quantidade de cadeiras pela letra C. Ele está falando em banquinhos. Vou representar pela letra B. Inicial de cadeira C, inicial de banquinhos B. Mas fique à vontade. Quer chamar X e Y? Não tem problema. Muito bem. A primeira frase do exercício diz assim: que o cara foi lá e comprou, presta bem atenção, 2 cadeiras e um banquinho e pagou por isso R$ 340. 2 cadeiras mais um banquinho e pagou por isso R$ 340. Perfeito? Muito bem. Dando continuidade, ele disse assim: 3 banquinhos e mais uma cadeira custam R$ 270. Uma cadeira mais 3 banquinhos custam R$ 270. Então você observa que a tradução do texto da linguagem escrita para a linguagem matemática nos levou à formação de 2 equações. 2 equações, 2 variáveis, 2 incógnitas. Quais são as incógnitas? Cadeiras e banquinhos. Então nós temos aí a formação de um sistema que pode ser resolvido pelo método da substituição. Por exemplo, a diferença do problema 2 para o problema 1 é que aqui nenhuma das variáveis está isolada. Então nós vamos ter uma etapa inicial, que é no sentido de isolar uma das variáveis, ou seja, isolar uma das letrinhas. E aí você tem liberdade de escolha. Você pode escolher isolar a letra B, de banquinhos, ou a letra C, de cadeiras. Fica a seu critério. Então, por exemplo, na equação número 1, eu posso isolar a letra B. Ora, o que é isolar algo? O que é isolar alguém? É deixá-la sozinha. Então eu vou pegar a letra B e deixá-la sozinha onde ela está. Para isolar a letra B,
basta eu transportar 2C para o outro lado. Então, quem está de um lado somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, ao transportar o 2C para o lado direito, ele está somando, ele passa subtraindo. Então, você diz que o valor de B é 340 menos 2C. Muito bem. Ele está isolado. Se ele está isolado, eu agora vou substituí-lo na outra equação. Então, isso que é importante observar, né? Você isolou a letra B na primeira equação e vai substituí-la na segunda. No problema anterior, ela estava isolada na segunda. Eu substituí na primeira. Ok? Muito bem. Então, eu vou reescrever a equação 2 assim. C mais 3 vezes. No lugar da letra B, eu vou escrever o valor que ela representa. 340 menos 2C. Isso tem que ser igual a 270. Então, nós teremos C mais. Então, agora vamos aplicar a propriedade distributiva. 340 vezes 3. 1020. 3 vezes 2, 6, menos 6C, igual a 270. Perfeito? Muito bem. Menos 5C mais 1020 igual a 270. Passando o 1020 para o outro lado, eu vou ter que menos 5C é igual a 270 menos 1020. Portanto, 5C igual 1020 menos 270 ficam 750. Observe os sinais. Era negativo, continuou negativo. 270 menos 1020, menos 750. Muito bem. Então, o valor de cada cadeira é menos 750 dividido por menos 5. Ok? Então, vamos dividir 750 por 5. Em outras palavras, cada cadeira custa o equivalente a R$150. Muito bem. Aqui uma observação importante. Nós aprendemos no colégio que você pode multiplicar por menos 1. Fique à vontade. Por exemplo, se você multiplicar essa equação todinha por menos 1, você troca todos os sinais. O que é menos vira mais, o que é menos vira mais. Ok? Aqui eu apliquei a regra da divisão, que sinais iguais dá a resposta positiva. Muito bem, achamos o valor de cada cadeira, mas eu preciso agora descobrir o valor de cada banquinho. Então agora eu tenho liberdade. Por exemplo, eu posso substituir aqui o valor da cadeira por 150 na equação número 1, eu posso substituir aqui na equação número 2, como também posso substituir aqui. Isso que é importante você perceber, né? Uma vez encontrado o valor de uma das variáveis, para encontrar a outra, você tem a liberdade de escolher a equação que quiser. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser inclusive nessa que já está isolada. Então, por exemplo, nós sabemos que cada cadeira custa R$150.
Ora, o valor a ser praticado então nos banquinhos será de 340 menos 2 vezes 150, que é 300. Portanto, o valor de cada banquinho corresponde a R$40. Perfeito? Como o exercício quer que você marque no gabarito o valor da soma de banquinho com cadeiras, então o resultado aqui será de R$190. Perfeito? Então vejam, o diferencial do problema 2 para o problema 1 é que no problema 1 a variável P já estava isolada, enquanto que no problema 2 nós tivemos que isolar uma variável para depois substituir na outra equação. Então é nisso que consiste o método da substituição. Você vai isolar uma variável essa seria a nossa primeira etapa. E a segunda etapa, você vai substituí-la na outra equação. No problema 1, a variável P já estava isolada. Então essa etapa aqui eu não precisei fazer. Por isso que eu substituí direto na outra equação. No problema 2, nós tivemos que isolar uma variável para depois substituí-la na outra equação. Duas observações importantes. Você tem liberdade de escolher a variável que quer isolar. Segunda observação. Você pode substituir em qualquer equação, porém, se você isolar na primeira, você tem que substituir na segunda. Se você isola na segunda, você substitui na primeira. Você nunca pode isolar e substituir na mesma equação. Ok, pessoal? No nosso próximo encontro, nós vamos resolver mais 2 exercícios relativos à parte de sistemas. Porém, com um detalhe. Nós vamos ensiná-los a resolver por um outro modo, por um outro método de resolução. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!